mais confortável. Aí, as empresas vão ter 1 ano a partir do início da obrigatoriedade e não tendo multas por conteúdo. Porém, tem um detalhe, que a partir de agora o INSS, Fundo de Garantia, ele é gerado a partir do E-Social. Se eu entregar o E-Social errado, eu vou ter INSS e Fundo de Garantia errado. Olha um ponto grande de atrito aí na relação de trabalho, né? Imagina os funcionários, né? Não tem o seu Fundo de Garantia depositado, ou houve alguma divergência, o arquivo foi, bateu, voltou, não consegui depositar o Fundo de Garantia. Olha o problema que vai gerar dentro da organização. Então, tudo isso precisa ser planejado e gerenciado. Isso não é uma coisa simples, isso tem que ser feito por empresas profissionais, né? Um suporte adequado. Algumas empresas vão ter o suporte interno, outras vão ter que externamente contratar, como é o caso até da Deloitte aqui, que eu sei que trabalha com isso. Então, vai buscar um suporte técnico confiável para exatamente movimentar e conseguir adequar e não ter nenhum problema, nem com o fisco e muito menos com seus colaboradores, que aí o prejuízo é muito maior. Nós mostramos como é que funciona o mercado, muitas vezes. Existem empresas, como eu estava comentando, empresas contábeis de consultoria que trabalham muito nessa área do departamento pessoal. Então, foi um outro grande trabalho que nós fizemos com o governo, para eles entenderem que existia esse mercado, porque ele acha que toda empresa tem um departamento pessoal lá dentro. Isso não é uma verdade, né? As maiores até tem, mas mesmo as maiores existem algumas consultorias externas. E não é uma realidade absoluta que todo mundo faz seu tempo internamente, não é assim que funciona, né? Então existem birôs, existem empresa, a própria Deloitte também faz isso. Então, nós mostramos para o governo que existe um mundo diferente daquele que ele conhecia. Então, e o E-Social precisava ser aderente a todos esses universos empresariais. Não foi uma coisa muito fácil, mas a gente vem, nesse ano, trabalhando nisso. E da minha parte aqui, eu estou encerrando, vou passando para a Ângela, agora que vai falar um pouquinho mais com relação à aderência, né, e à implantação do E-Social nas empresas, e nós estamos à disposição, não só agora, mas posteriormente, está o meu e-mail, quem tiver alguma dúvida sobre o E-Social, nós estamos à disposição. Bom, agora vamos olhar para dentro de casa, o que está de fato acontecendo nas empresas onde nós temos trabalhado, de que forma nós estamos enxergando o mercado. E para isso foi muito importante ter uma visão dos riscos dos executivos. Então a gente consultou através de uma pesquisa, a Deloitte fez uma agenda dos 10 principais riscos gerenciados, ou que deveriam ser gerenciados pelos executivos, pelas empresas de uma forma geral. E desses 10 itens, nós constatamos que pelo menos 4 estão intimamente relacionados ao E-Social. São a aderência às regras, ou seja, a legislação, toda a parte trabalhista, a segurança da informação e toda a parte tributária e fiscal. Ou seja, já está na agenda, só que para traduzir essa agenda para dentro das empresas e se relacionar ao E-Social, tem uma série de riscos que têm que ser analisados e também que têm que ser implementados. E daí a gente vê como um dos principais pontos a qualidade da informação, ou seja, o que eu tenho de dado, o que eu vou migrar. Porque a partir do momento que você lança para uma base do E-Social, isso está sendo exposto, você está expondo. E quando você expõe a empresa, não é só a partir daquele momento, você está expondo pelo menos 5 anos. Em algumas situações, talvez mais do que isso. E daí tem toda a parte de políticas internas, ou seja, o que eu tenho que rever dentro da minha empresa, dentro da cultura organizacional, para justamente fazer que os prazos sejam atendidos, que a estrutura seja preparada para o E-Social. E daí toda a parte dos impactos trabalhistas, ou seja, eu estou de fato fazendo, a empresa está de fato executando da melhor forma, as tributações estão de acordo, estou seguindo as normas coletivas, estou seguindo de fato a CLT. E depois tem todas as incidências de tributo. A nossa legislação chega a ser muito clara a respeito de algumas incidências, por exemplo, dos bônus, algumas tratativas. Então, isso vai ter que ser analisado com bastante cuidado no momento de uma implementação do E-Social. E terceirização. Ou seja, o E-Social não é só para os empregados, mas para todos os eventos relacionados ao trabalho. Então, tem que ser analisado todos os riscos também dos contratos de terceiros, toda a parte de tomadores. E, por último, as obrigações acessórias.
O que acontece hoje? A gente tem um sistema com inúmeras obrigações que não se cruzam, que não se falam. Então, a partir do e-social, toda a sistemática de folha de pagamento, todas as informações, elas se cruzam com a DIF, com a DIPJ, com todos os demais. Então, a visibilidade dessas amarrações traduz também em risco para a empresa. E uma situação muito diferente de todos os SPED, de todas as outras obrigações que nós tivemos até hoje. Todas as áreas da empresa, exatamente todas, vão ser afetadas. Então, quando a gente fala de um SPED contábil, que ele ficou muito focado na contabilidade, envolve fiscal até o financeiro, mas agora o impacto organizacional na cultura da empresa é muito grande, por quê? Envolve o funcionário vai ter acesso a 100% das informações. Então, a gente tem informações de recursos humanos, departamento pessoal, de tecnologia, toda a parte do jurídico, que são dos processos administrativos, toda a parte financeiro-contábil, toda a parte de gestão de terceiros e toda a parte fiscal. Ele não é um movimento silencioso dentro das empresas. E daí a gente verifica que dentro desses impactos, não somente nas áreas, mas também tem um impacto nos processos organizacionais. Então, ele envolve pessoas, envolve tecnologia, envolve o processo, envolve a estrutura organizacional propriamente dita. E a gente vê na parte das pessoas, tem alguns pontos que tem que ser verificado. Por exemplo, nós temos as pessoas adequadas. A partir do momento que a informação vai ficar disponível, o que eu estou causando, por exemplo, de problemas de motivação, problemas estruturais, ou seja, as pessoas estão fazendo de fato, em termos de estrutura, qual o nível de investimento necessário para que seja cumprido todos esses processos. Não é só um sistema de folha de pagamento, ou só terceirizar. Não, é necessário verificar se todas as outras áreas estão preparadas para informar, para migrar, para liberar as informações para a folha de pagamento. E depois você tem a estrutura organizacional e os processos, modelos de gestão. Uma vez que está envolvendo todas as áreas, qual o canal de comunicação? Ou seja, de que forma nós vamos ter o departamento pessoal, que vai ser o último responsável por enviar, conversando de forma adequada com a contabilidade, com o financeiro, com o fiscal. Então, a gente entende que muito mais do que uma nova legislação ou uma nova obrigação, é um novo posicionamento, é um novo olhar para o departamento pessoal, é um novo olhar para as informações que a gente libera, que a gente passa, ou seja, vão ter que ser trabalhadas. E daí, como que a gente enxerga, a gente enxerga dentro dos inúmeros projetos de social? Tem que ser feito um diagnóstico. Qual a distância que uma empresa está hoje para atingir o e-social? E essa distância, na medida, tem que ser analisado toda a parte de cadastro, todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias, todas as políticas e todos os sistemas envolvidos. Tirada essa foto, tem que ser feita uma elaboração de um plano de ação. Ou seja, calculei a distância, o que eu tenho que fazer, qual é o meu ponto, quais são os meus pontos de fragilidade, de que forma eu ajusto esses pontos, e daí fazer uma implementação. E o que a gente enxerga, e o que a gente tem visto de uma forma geral, tecnologia você vai lá, ajusta, fica. Processo você desenha. Mas é a operação e o monitoramento disso, porque é um processo de aculturamento mesmo. Ou seja, fazer com que todas as áreas, que todo mundo tenha responsabilidade sobre a qualidade do produto final, tem sido, de fato, o grande desafio para as empresas. Então, eu vou deixar com vocês, a gente vai passar essa apresentação, mas justamente para ter mais recado. Está aí para acontecer, tem um ano que seja, mas durante esse ano tem muito trabalho, tem que analisar de fato. Eu vejo que as pessoas, à medida que teve a postergação, pelo menos essa última agora, todo mundo tirou o pé do acelerador. Então, eu acho que fica uma mensagem de que tem que ser revisitado o tema, tem que ser olhado, porque a gravidade, o nível de exposição das empresas tem sido, de fato, bastante grande, e eles estão fazendo algumas mudanças de forma paulatina, como o novo CAGED agora, como algumas outras obrigações, justamente para preparar para o e-social. Então, a nossa mensagem é de olhar para dentro de casa, verificar exatamente qual a distância e trabalhar para que não tenha nenhum risco futuro, nenhuma exposição indevida da empresa. Muito obrigada.